Vamos direto para o segundo capítulo. O estado intermediário dos mortos, página 36. Irmão, esse capítulo eu não vou ficar lendo não, nenhuma parte. Eu vou dar uma explicação rápida do que está aí. Porque o que é o estado intermediário dos mortos? Você tem que considerar, no caso, os ímpios e os salvos. Quando um ímpio, aliás, antes de falar de ímpios e salvos, existem 3 estados quando você fala do ser humano. O estado presente, enquanto a pessoa está viva, não é? Quando a pessoa morre, seja salvo, seja perdido, o corpo, a parte material, fica onde? Na terra. A maioria dos casos, claro, está na sepultura, mas há aqueles que foram cremados, aqueles que foram lançados ao mar, aqueles que foram desintegrados, estão desaparecidos, ninguém achou o corpo até hoje, mas está na terra, em algum lugar. A matéria ficou aqui. A parte material fica na terra. Agora, a parte imaterial, o que é a parte imaterial? Espírito mais alma. Não vá confundir e nem querer dizer que é tomar uma coisa pela outra, porque a Bíblia distingue. A Bíblia mostra claramente que espírito não é a mesma coisa que alma. Tanto que Maria, quando ela soube que seria a mãe do Salvador, o que ela disse? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alma e espírito, ações concomitantes, porém diferentes. Com a alma, ela fazia uma coisa, com o espírito, ela estava fazendo outra coisa, porque são coisas distintas. Isaías também falou a mesma coisa, no capítulo 26 do seu livro, quando ele disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. E lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra, onde? Lá na divisão da alma e do espírito, onde o bisturi do médico não entra. Ninguém sabe dessa divisão, mas a palavra de Deus, ela entra lá, na divisão da alma e do espírito. E Paulo também, enfatizando que nós somos tripartidos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele disse: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano, ele é tripartido. Irmão Ciro, então o irmão é tricotomista? Aí depende de como você olha para a Bíblia, porque o ser humano, ele é tripartido. Agora Paulo, lá em 2 Coríntios, claro, no capítulo 4, ele disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Nesse caso, ele descreve o ser humano como bipartido, ou seja, o homem exterior e o homem interior. Só que, como a Bíblia explica, a própria Bíblia, esse homem interior é formado por 2 partes, espírito e alma, que não se separam na morte, são distintos, porque têm também funções diferentes. O espírito é aquela partícula que Deus colocou no ser humano para servir única e exclusivamente de canal de glorificação a Deus, de adoração, de comunhão com Deus. E é por isso que Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas também tem a alma. O que é a alma? A alma é diferente do espírito. A alma está intimamente ligada ao espírito, mas a alma é onde está a nossa personalidade, o verdadeiro eu. Você está vendo apenas o invólucro desta alma quando você olha para mim. O corpo é o invólucro, é o repositório da parte imaterial. E a parte imaterial é formada por espírito e alma. E a alma é onde está a nossa personalidade. A alma é onde estão as faculdades. Uma faculdade pela qual pensamos, que é o intelecto. Outra faculdade pela qual sentimos, a parte sensorial, o sentimento propriamente dito é outra parte. E uma terceira faculdade, que é a faculdade volitiva, a volição, ou a vontade propriamente dita. Então veja, intelecto, sentimento e vontade. Uma faculdade pela qual pensamos, outra pela qual sentimos, e outra pela qual agimos, tomamos decisão.
intelecto, sentimento e vontade, tudo isso está na alma. Então veja, voltando ao que eu estava dizendo inicialmente, hoje, no estado presente, quem está vivo, a pessoa é tripartida. Quando a pessoa morre, há uma separação, porque morte significa separação. No caso da morte física, é separação entre a parte material que fica na terra e a parte imaterial que vai para onde? Fica sob o controle de Deus. Eu não disse que fica aos cuidados de Deus, mas fica sob o controle, porque nem todos estão com Deus depois da morte, porque nós vamos falar daqui a pouco mais precisamente do ímpio e do salvo. Mas quando acontece a morte, a parte imaterial fica sob o controle de Deus, porque a Bíblia diz: o pó volte ao pó como era, né? O corpo volte ao pó como era, e o espírito, agora preste atenção, porque alguém pensa que por aparecer a palavra espírito, então quer dizer que o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus, e a alma? A alma fica vagando, a alma vai para outro lugar. Não, meu irmão, a palavra espírito aí indica espírito mais alma. Quando você encontrar espírito sozinho, saindo, é espírito mais alma. Quando você ler que a alma saiu, é espírito mais alma. Quando Rebeca morreu, ou Raquel morreu lá em Gênesis, diz que a alma saiu. Na verdade é alma mais espírito. Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é espírito mais alma, porque espírito e alma não se separam na morte. É o homem interior não se separa, tem funções diferentes, espírito e alma, mas alma e espírito não se separam na morte. A separação é tão somente entre a parte imaterial e a parte material. A parte material fica na terra, a parte imaterial fica sob o controle de Deus, e é Deus que faz, é Deus que tem o controle, e é Deus que também lança no inferno. Você sabe disso. Alguém pensa: é o diabo que quer lançar a pessoa no inferno. Não é o diabo que lança. O diabo, ele trabalha para que a pessoa vá para o inferno, mas quem vai levar para o céu e quem vai lançar no inferno é o próprio Deus, o justo juiz. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele disse: não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma, temei antes aquele Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Deus está no controle de tudo. Então vamos agora resumir o estado presente. Nós somos tripartidos. Depois da morte tem uma separação, parte material fica na terra, parte imaterial fica sob o controle de Deus. No caso do ímpio, para onde que vai a parte imaterial do ímpio? Vai para um lugar que a Bíblia chama de Hades. Hades, a gente às vezes fala Hades, não é? Mas o mais correto é Hades, porque no grego, não é? O som é esse, Hades. E o Geena que a gente fala, claro, já tem o termo na língua portuguesa, não tem problema você falar Geena, tem essa palavra no dicionário, mas se você quiser falar corretamente conforme o grego é Geena, Geena, com G de gato, Geena, que é o inferno final. Geena é o inferno final, é o inferno propriamente dito. O Hades não é o inferno propriamente dito. O Hades é um lugar intermediário, para onde vai a parte imaterial dos ímpios. Por que é um lugar intermediário? Porque os ímpios vão ficar aguardando o juízo. É um lugar de tormentos. Lembra da parábola que Jesus contou? Que não é bem uma parábola, a gente chama de parábola, mas é uma parábola histórica, ou mais precisamente uma história. A parábola pode ser histórica, ou seja, uma comparação com algo real. Eu prefiro até nem chamar de parábola, é porque a gente lê tanto livro que chama de parábola, mas o próprio mestre Antônio Gilberto, ele não chama de parábola. Lucas capítulo 16, é aquela história de rico e Lázaro. Rico e Lázaro. O rico morreu, foi para o Hades. Lázaro, que era um servo de Deus, foi para o seio de Abraão.
um dos títulos do paraíso nos tempos do Antigo Testamento. Seio de Abraão, foi para o paraíso. E ali tinha um abismo separador, de maneira que as pessoas que estavam no lugar de tormentos avistavam até quem estava no lugar de gozo, mas não podiam passar para o lado de lá. Jesus então contou essa história para ilustrar e mostrar que a pessoa após a morte está consciente, mas no estado intermediário. O que acontece com o salvo? O salvo, quando morre, o corpo fica na terra e a parte imaterial fica com o Senhor. Fica não somente sob o controle, mas fica de fato aos cuidados de Deus. A Bíblia até tem um versículo lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, mencionando os mártires do período tribulacional, aqueles servos de Deus que vão ser mortos pelo anticristo e vão morrer salvos. As suas almas, a parte imaterial deles, vai para o paraíso. Eles vão ficar embaixo do altar de Deus, debaixo do trono de Deus, diz a Bíblia, e eles estão num estado intermediário, que ainda não é o estado de perfeição total, de gozo. Não é o céu no seu mais alto grau, não é o céu em toda a plenitude, já é um céu, já é uma antessala do céu em toda a sua plenitude, mas ainda não é o estado glorioso, o estado eterno, é um estado intermediário. Por quê? Porque as pessoas ali ainda estão com sentimentos negativos, estão lembrando do que aconteceu na terra, porque alguém pensa que a pessoa quando morre esquece de tudo. Não, a pessoa vai se lembrar, vai lembrar dos seus sofrimentos, mas vai estar sendo consolada. Está escrito lá em Lucas capítulo 16 que Lázaro era consolado. E Apocalipse capítulo 6 versículo 9, os mortos do período tribulacional salvos, os mártires do período tribulacional, vão estar lá debaixo do altar, clamando por vingança. Olha o que diz a Bíblia, abra aí rapidamente, vamos ver esse texto. Apocalipse capítulo 6 versículo 9, veja, 6 de Apocalipse, versículo 9, 6 de Apocalipse, versículo 9, veja aqui, 6 e 9 de Apocalipse. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora veja o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É um desejo que eles vão ter, porque foram perseguidos e mortos pelo anticristo, terão sido, não é? Perseguidos e mortos pelo anticristo e os adoradores da besta. Então, por isso vão estar conscientes. Agora, esse é um estado intermediário. Depois do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, aqueles que estão lá no paraíso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, diz a Bíblia que o Senhor, quando vier, trará consigo os santos. Ali é uma referência aos que estão no paraíso, no estado intermediário, as almas dos que morreram em Cristo, as almas dos salvos de todas as épocas, que estão lá na glória, mas estão no lugar intermediário, no paraíso. O Senhor os trará consigo. E o que vai acontecer? Jesus virá até as nuvens, só que esses servos de Deus, as suas almas, vão descer até a terra, vão descer até a sepultura, vão descer até o lugar onde estiver o seu corpo. Alguns talvez foram desintegrados, explodiram, uma parte foi para um lado, uma parte foi para o outro, mas Deus vai reconstituir tudo. Aqueles que foram desfeitos pela terra, Deus vai reconstituir tudo. Aqueles que foram lançados no mar e ninguém achou o corpo, mas se é um servo de Deus, Deus vai trazer, vai haver um encontro da parte imaterial com a parte material na terra. Mas não é só reconstituição. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade,
Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Vai haver uma grande transformação. Aquele que morreu faltando uma perna, claro, Deus vai reconstituir tudo, vai ser perfeito, vai ser melhor do que era antes. Aquele que já nasceu com algum defeito, vai ressuscitar sem defeito nenhum. Deus vai restaurar e vai glorificar, mais do que reconstituir, é glorificação. Esse é o estado eterno, e a Bíblia diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. E tem crente, irmão, que fala assim: não, eu quero ser arrebatado. Esse negócio de morrer, não quero morrer não, eu quero ser arrebatado, eu quero estar vivo. Meu irmão, pare com isso, não se preocupe com isso não. Sabe por quê? Toda a igreja do Senhor é a igreja do arrebatamento. Tem alguns pregadores que usam uma frase de efeito: irmãos, esta é a igreja do arrebatamento. Claro, ele quer dizer que a vinda de Jesus está próxima, não tem problema nenhum. Mas às vezes alguns irmãos pensam que vão ser privilegiados só os que estiverem vivos. Meu irmão, quer saber de uma coisa? A igreja do arrebatamento é a igreja do primeiro século, a igreja do arrebatamento é a igreja do segundo século, a igreja do arrebatamento é a igreja do terceiro século, a igreja do arrebatamento é a igreja do quarto século, a igreja do arrebatamento é a igreja do quinto século, é a igreja do século 10, é a igreja do século 20, é a igreja do século 21. E se Jesus demorar um pouco mais para voltar, quando ele vier, não importa, todos os salvos de todas as épocas são a igreja do arrebatamento, porque os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós não precederemos os que dormem. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos se juntar a eles. É um grupo só. O grupo dos arrebatados é o grupo dos que já estão vivos e ainda estão vivos, e é o grupo dos mortos em Cristo que foram ressuscitados. Os dois grupos vão ser glorificados, vão formar um grupo só, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Esta é a igreja do arrebatamento. Muita gente não entende, irmãos, quando Jesus disse para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Aí alguém quando lê isso, mas espera aí, Jesus guardou? Aqueles irmãos morreram. Como que Jesus guardou se eles todos morreram? Pois é, irmãos, tem gente que diz que crente que tem promessa não morre, não é isso? Eu digo diferente. Eu digo que se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir, mesmo que seja depois da morte. É o caso da igreja de Filadélfia, porque Jesus disse que eles não passariam pela provação que há de vir sobre todo mundo. E o que vai acontecer com os crentes de Filadélfia? Eles vão ressuscitar antes da grande tribulação. Eles não vão passar mesmo, irmãos, porque eles vão ressuscitar com a igreja no dia do arrebatamento. E o arrebatamento, ele acontece exatamente antes do começo do período tribulacional. Então a promessa vai se cumprir para eles e para nós, porque aquela profecia, aquela promessa não era só para eles. Ali a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma promessa para toda a igreja, de que a igreja não passará pelo período tribulacional. A igreja não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada antes. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, estude, meu irmão, esse capítulo 2, porque esse capítulo 2 fala disso, o estado intermediário. A nossa situação hoje, a situação quando morrermos, se Jesus não voltar, se Jesus não voltar logo, todos nós vamos morrer. Mas não se preocupe com isso, porque para nós o morrer é Cristo, e o viver é Cristo, e o morrer é ganho, diz a Bíblia. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor.